Amados, bom dia. Hoje nós vamos ver a questão do dízimo e a oferta dentro da casa do Senhor e o porquê que é necessário que haja dizimistas e ofertantes na casa de Deus e quais são as responsabilidades de Deus e as responsabilidades do homem. Primeiro nós temos que entender os patriarcas da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Abraão, ao ir buscar a Ló, que foi tomada por 4 reis, Abraão ganhou uma guerra com 300 homens. E ao retornar à sua tenda, já com Ló resgatado, ele veio com todo aquele despojo da guerra. E no meio do caminho ele encontrou um sacerdote chamado de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele não tinha nem princípio de dias e nem fim de dias. Ele era da linhagem de Jesus Cristo de Nazaré. E Abraão entregou ali seu dízimo e sua oferta. Passado algumas gerações, Jacó, corrido da casa do seu pai Isaque, ele foi em direção a Harã. E ele parou em um lugar chamado Betel e para descansar durante a noite. E naquele lugar ele viu que existia uma pedra, e ele pegou esta pedra, colocou por travesseiro, deitou. E quando ele deitou, ele viu uma escada em visão subindo até o topo, até o céu. E nessa escada anjos de Deus subiam e desciam. E o Senhor estava do lado dele e falou desta forma: Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. E eu te darei toda esta terra, toda esta possessão, do norte ao sul, do leste ao oeste. E quando Jacó acordou daquela visão, ele viu que verdadeiramente Deus esteve naquele lugar. E o que ele fez? Ele pegou esta pedra, pegou o óleo que carregava, deitou sobre esta pedra e fez uma declaração. E ele declarou da seguinte forma: se o Senhor for comigo, me der comida, me der vestes, me prosperar, me fazer voltar em paz à casa do meu pai, eu prometo que lhe darei o dízimo e a oferta de tudo que vier às minhas mãos. Jacó, naquele exato momento, ele estava fazendo um voto ao Senhor e ligando na terra, através do ato profético, esse compromisso com Deus. E esse ato profético de Jacó, Deus aceitou e estendeu a toda a sua descendência. E a descendência seria como a areia do mar. E a partir daí, o próprio Deus começou a revelar versículos a respeito de prosperidade, mas mediante uma obediência pelo poder do nome de Jesus. O que é que nós vemos hoje dentro da casa do Senhor? Nós vemos homens que eles têm um verdadeiro espírito de dar e me dar. A palavra do Senhor diz que esses homens que são avarentos, presunçosos, que tomam da ovelha mais magra, esses homens terão com Deus, está lá em Ezequiel, no capítulo 34. Mas o dízimo e a oferta, esse pertence ao Senhor. Quando Jacó deitou o óleo sobre aquela pedra, na verdade, ele declarou como se fosse ali a casa de Deus. Porque ele falou, verdadeiramente, eu sei que Deus esteve aqui e esta é a casa de Deus. E aquele lugar se chama Betel, que fala-se que é casa de oração. E aí a Bíblia chega lá em Malaquias 3:10, depois de falar sobre o dízimo durante a Bíblia toda, aonde Salomão fez sacrifício, Isaías fez sacrifício, Davi fez sacrifício de dízimo de oferta na eira de Onã. E quando chega no livro de Malaquias, Deus fala claramente a respeito do dízimo e do voto que o patriarca Abraão teria feito através de Jacó. E ele fala da seguinte forma: pode o homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda me perguntam, como é que te roubamos? E Deus respondeu, no dízimo e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam-me todos os dízimos, todas as ofertas, para que haja mantimento na minha casa, para que os meus celeiros sejam cheios. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam que eu vos abrir as janelas do céu, as comportas, e derramarei sobre vós tantas bênçãos que
vocês nem terão aonde guardá-las. Está lá em Malaquias 3, do verso 8 ao verso 10. Na verdade, quando Deus fala isso, trazer o dízimo e a oferta à casa do tesouro, Deus não mandou você levar na mão do missionário tal e nem na mão do profeta tal. Deus mandou trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. Você não pode dividir o dízimo do Senhor entre a igreja e uma pessoa, entre uma igreja e outra igreja. Por quê? Porque você tem que honrar a casa que você é ovelha e não colocar o seu dízimo e a sua oferta na mão de qualquer um, pelo poder do nome de Jesus. O dízimo é do Senhor, esse tem que ir para o altar. Caso você queira dar uma oferta, aí você tem que também saber escolher a terra, porque a terra ela tem que ser fértil. Exemplo, a palavra do semeador fala que o semeador saiu a semear e uma semente caiu no meio das pedras. Ora, a luz não entrou direito e aquela semente não prosperou. O que são as pedras? Pastores duros de coração que simplesmente pregam a palavra da dureza, cobram certas doutrinas dentro da casa do Senhor e, na verdade, eles não ajudem em nada, porque o fogo tem que descer no altar e do altar para a igreja. Outro tipo de pastor é aquele pastor que, quando a semente cai no meio do caminho, esse pastor ele não está no caminho, é ave de rapina. O que é ave de rapina? Dadá, me dá e me dá. E o altar também não oferece nada à igreja, porque o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Ou seja, só recebe, mas não consegue travar guerras espirituais para ver aquele povo abençoado diante do Senhor. Outro tipo de pastor é aquele que é pastor espinhos. A semente caiu no meio do espinho. Esses são os perigosos também, porque na verdade falam ser pastores, mas não sabem muitas das vezes nem quem os ungiu pastor. Então, é muito delicada essa questão de você semear em qualquer tipo de altar e entregar a sua oferta em qualquer tipo de mão. Por que isso? Porque essa sua oferta ela tem que multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 e ela tem um retorno na sua mão se ela cair na terra fértil. Então você tem que saber aonde levar o seu dízimo e a sua oferta. Mas a prosperidade de Deus ela só vai acontecer se você for obediente no dízimo e na oferta. Então, pelo poder do nome de Jesus, o que diz a palavra do Senhor Jesus? A ovelha conhece a voz do bom pastor. Toda vez que você for a uma casa do Senhor, você tem que julgar a toda a profecia, mas não julgar o profeta. Porque o que ele fala tem que ser julgado, mas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, você tem que observar se aquele pastor ele é terra fértil diante do Senhor. Porque existe 4 tipos de altares sobre a terra. Jesus assentou-se em frente a um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali as suas quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. E aqueles discípulos não entenderam de imediato e retrucaram ao Senhor. Todos deram o que sobraram, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. O que isso significa? Significa que ela fez um sacrifício no altar diante do Senhor. Muitas das vezes, para você conseguir algo, você tem que sacrificar além do dízimo e da oferta. Mas o dízimo e a oferta, ele vai te prosperar, porque o dízimo é do Senhor, mas a oferta, ela retorna a você a 30, a 100 por 1, a 30, a 60 e a 100 por 1, dependendo do altar, pelo poder do nome de Jesus. Todos os dízimos da terra, dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. O dízimo do seu trabalho é consagrado ao Senhor. Se você não fizer conforme o Senhor quer, você vai acabar não recebendo o seu direito e a sua herança, porque é uma lei de plantio. Quando você planta o dinheiro, se você semeia dinheiro, você colhe dinheiro.
Se você semeia joelho, oração, súplica, jejum, você tem comunhão com Deus. E os dons de Deus vão aparecer em você, porque você está pagando um preço pela obra. Mas o dinheiro, você tem que ter domínio sobre ele. O dinheiro você tem que louvar, glorificar a Deus, exaltar a Deus, ir na casa do Senhor, mas na hora de falar que é dízimo e oferta, você tem que semear diante do Senhor, por fé, e acreditar que Deus vai retornar esse dízimo e esta oferta a 30, a 60 e a 100 por um. Então a palavra do Senhor diz que você tem que se lembrar do que semeia, porque na verdade o que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia com fartura colherá. Diz a palavra do Senhor lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 7. Cada um dê conforme está no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos será dada. Pois a medida em que usarem com a casa do Senhor, será usada com vocês. Lucas 6,38. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os princípios dos frutos das suas plantações, do seu trabalho, do seu celeiro. E se encherão plenamente os seus celeiros, e os barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Em tudo o que você fizer, mostre que você, mediante ao seu trabalho árduo, seja fraco ou forte, seja pouco ou muito, você tem que chegar diante do Senhor, diante da casa do Senhor, no altar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e depositar o seu dízimo e a sua oferta para que seja repreendido o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. O espírito de Mamon, ele é mestre em falar que não, você está na presença de Deus, não precisa, só que Deus é cheio de princípios. Se você fizer o que é certo diante de Deus, você vai ter a resposta do próprio Deus sobre a sua vida. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, se Deus mandou você trazer a casa do Senhor, é porque Deus, ele quer ser justo com você. Então, primeiramente, as coisas de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentada. Ou você faz o que Deus te manda, ou então você simplesmente vai se perdendo pouco a pouco, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que separar todo dízimo e toda oferta, seja mensal, semanal ou anualmente. Existem muitos testemunhos de homens que começaram a dar dízimo até mesmo de $1. É o caso do dono da Colgate, que ele virou um dos maiores bilionários do mundo porque ele entrou na lei da multiplicação, porque ele acreditou na palavra de Deus. Pois onde estiver o seu tesouro, se você pegar e falar assim, não, eu não vou dar não. Então, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Vocês não poderão com as suas próprias mãos, cidades, cereais, vinho, azeite, até mesmo com o seu rebanho, ou até mesmo com o seu trabalho, conseguir repreender o devorador e o migrador, se não for através da sustentação da casa do Senhor, através dos dízimos e das ofertas. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E foi por isso que Deus, ao entregar os inimigos na mão de Abraão, quando ele foi buscar Ló, Deus pegou o dízimo de tudo que Abraão tinha trago e Abraão depositou ali nos braços de Melquisedeque, o sacerdote daquela época. Vocês não sabem, mas aqueles que trabalham no tempo certo devem se alimentar. E deve-se também alimentar a casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a casa do Senhor sobrevive com os dízimos e as ofertas. Porque ele fala assim, olha, trazei dízimo e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, na verdade, os homens vão viver daquilo que prega. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês que dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas são negligentes também nos preceitos. Então não adianta nada eu ser dizimista e ofertante e eu ser negligente na retidão, ser negligente em fidelidade.
ser negligente tendo soberba, altivez. Então também tem que dominar, ter domínio próprio e ter uma condição espiritual diante de Deus para que o próprio Deus comece a retornar às minhas mãos aquilo que é meu direito. Então eu não posso praticar estas coisas e omitir aquelas. Então honre ao Senhor com todos os seus recursos e os princípios dos frutos das suas plantações e do seu trabalho. E o Senhor é a terra. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo que nele vive é do Senhor. Tudo isso é do Senhor. Por acaso não daria o Senhor o retorno daquilo que é seu por direito e por herança? O que Deus pede é que você compreenda que Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faz, e me der pão para comer e veste para vestir, e a paz na minha casa e na casa do meu pai, e o Senhor meu Deus for comigo, esta pedra que tenho posto por coluna será a casa do meu Deus. E tudo quanto me deres, certamente lhe darei o dízimo e a oferta. Amados, isso é muito sério. O voto é de Jacó. E, na verdade, esse voto se estendeu por toda a posteridade, por toda a descendência de Abraão, porque nós somos maiores até mesmo do que a areia do mar. Então, está aí uma dica sobre dízimo, sobre oferta, para que você venha prosperar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus e aleluia. Que Deus te abençoe em espírito e em verdade. Porque se você quebrar regras, na verdade, o Senhor teu Deus também não vai te abençoar como você merece ou conforme o fruto da promessa que é sua, por direito e por herança. Então honre o sacerdote da casa do Senhor, aonde você congrega. Observe o altar para ver se essa terra é fértil. Amém? E comece a analisar o mundo espiritual para que tudo te vá bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz. Meu nome é pastor Assênio Santos. Sou evangelista e conferencista do Reino de Jesus Cristo. Pregador do Evangelho do Reino. Meu telefone é 61 9612 8776. Graça e paz. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus.